A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma ministração da Escola Dominical. Hoje nós iremos ministrar a aula de número 8, tá certo? Vamos fazer uma oração. Eu quero aqui lhe saudar em nome da nossa liderança da igreja, o pastor Júnior, em nome da superintendência, irmão Oziel e eu. Que você seja bem-vindo, que o Senhor lhe abençoe, a paz do Senhor para você. Espero que você tenha tido uma semana edificante, abençoada. E vamos curvar nossa cabeça para fazer essa oração, para iniciarmos com a bênção de Deus e a orientação dele. Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, reunidos em Tua presença, Pai amado, para Te glorificar e Te bendizer, exaltar o Teu santo nome. Eu quero Te pedir a Tua bênção, a Tua orientação, quero Te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos dar a revelação da Tua palavra. Sem ela, ó Pai querido, nós não conseguiremos, eu não sou capaz de mim mesmo ter entendimento e conhecimento da revelação do Senhor, se o Teu Espírito não me revelar e não me orientar. Assim, fala conosco, fala aos nossos alunos, aqueles que estão assistindo, que o Senhor possa tratar o coração de cada um deles, segundo a Tua vontade, pois eu te oro em nome de Jesus. Amém. A aula de hoje, como eu falei, a lição de número 8, nós estamos tratando da revista de adultos, das lições bíblicas da CPAD, que tem como título A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da Promessa. Nós estamos ministrando esse trimestre a lição da classe dos adultos. E a exposição que nós estamos fazendo é sobre o livro de Efésios, tá certo? O título da lição, se você tiver a revista, por favor, abra aí na lição de número 8, que tem como título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios, no capítulo 2, versículo 20. A verdade prática nos ensina que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, no capítulo 2, versículos 20 ao 22, e Mateus, no capítulo 7, versos 24 a 27. Efésios, no capítulo 2, verso 20, diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, verso 24 diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A lição de número hoje tem como título, como já lemos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O objetivo geral da lição de hoje é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina ou nos ensinos dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo Testamento Ele habita em nós por meio do Espírito Santo. Segundo item, ou segundo objetivo, apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E terceiro item, ou terceiro objetivo, melhor dizendo, refletir que somos templo do Espírito Santo
e devemos viver em santidade. A introdução nos diz assim, vá para a sua revista, por gentileza. Esses são os 3 objetivos, né, que nós pretendemos alcançar, e queira Deus, nós iremos alcançar os 3 objetivos da lição de hoje, os 3 objetivos específicos, né? A introdução diz assim: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Nós vimos isso na lição passada, e está também revelado nos versículos 13 e 19 do capítulo 2 de Efésios. O apóstolo Paulo a compara a igreja como um edifício em construção, isso no capítulo 2, verso 21. Ele diz: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. A pedra angular, ou a pedra principal, a pedra de sustentação dessa edificação que é a igreja, é Cristo, e o fundamento dela é a doutrina ou o ensino dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Verso 22 revela isso, do capítulo 2 de Efésios. Nesta lição estudaremos cada um desses aspectos. Então, Cristo é a pedra principal e o fundamento é o ensino apostólico e o testemunho dos profetas, certo? O primeiro item tem como título um edifício espiritual. O item 1 diz: o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. 1 Reis, capítulo 8, versos 16 a 20, vai falar dessa escolha de Deus do povo judeu, né? A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre os povos e formou uma nova humanidade, a igreja, né? O seu povo agora é a igreja, não mais os judeus apenas, mas os judeus que fazem parte do povo de Deus, passa a ser não mais só eles, mas a igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Então, aquele templo que havia em Jerusalém, edificado nos tempos de Jesus por Herodes o Grande, ele não existe, perdeu sua relevância, ele não existe mais hoje, né? Existe só partes da construção, né, que foram redescobertas arqueologicamente, e existem lá em Israel, e não tem mais essa importância que tinha antes, né, porque ele era uma figura que apontava para a vinda daquele que realmente iria representar Deus na terra, porque o templo representava a presença de Deus na terra. Então, quando Jesus veio, ele cumpre essa figura, esse papel, e o templo perde essa relevância, essa importância de mostrar ou de trazer a presença de Deus, ou de significar a presença de Deus, né? Porque Jesus agora era o tabernáculo de Deus entre os homens, era Deus entre os homens, e não mais o homem precisava ir ao templo de Jerusalém, conforme Jesus fala para a mulher samaritana, que disse que nem no monte Gerizim, lá em Samaria, nem em Jerusalém deveriam mais adorar o Pai apenas, mas em todos os lugares, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, pois ele é espírito. Então todos os lugares é lugar de adoração, não mais o santuário em Jerusalém. O segundo item diz: o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados aqui em Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 20, a um edifício onde Deus habita em espírito.
O ensino dos apóstolos lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos capítulo 7, verso 48, e também é repetido por Paulo em Atos capítulo 17, verso 24. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 nos revela isso, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Então, Paulo ele vai usar algumas linguagens para descrever a igreja como povo, nação, como corpo, e aqui ele vai utilizar a figura de um edifício, de um templo, né? E que esse templo é a igreja, somos nós, o povo de Deus. Item 3 diz, a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção do edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Então Jesus é aquele que sustenta, firma e une, né? Essa figura da pedra principal angular tinha como objetivo sustentar, firmar e unir, manter em linha reta, na linha certa. Então Jesus ele tem esse objetivo para conosco. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém foi encontrado um monólito, ou seja, uma pedra gigante, né? Um tijolo enorme, com cerca de 12 metros de comprimento, né? Então eles eram utilizados para manter a estrutura, alicerçar, sustentar, firmar e unir. E Cristo tem essa intenção, tem essa função com a igreja. Ele é a principal pedra, ele é o principal alicerce. É a partir de Cristo que nós somos sustentados, é a partir de Cristo que nós somos unidos, é a partir de Cristo que nós somos firmados, é a partir dele que nós temos a direção e o alinhamento. Nosso alinhamento é Cristo Jesus, os seus ensinos, sua palavra, o seu modo de viver. Item 4, Cristo a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Por que cabeça de esquina? Porque a pedra angular ficava mesmo na esquina, no encontro, no canto do edifício, da estrutura. Ela era colocada em cada esquina, em cada canto do edifício. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina, isso em Marcos no capítulo 12, versículo 10. A profecia encontra-se em Salmos 118, verso 22. Assim como também os apóstolos testificam ser Cristo a pedra principal, em Atos 4, 11, 1 Pedro 2, 7. Portanto, a pedra angular neste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Aqui eu acredito que o autor, eu não quero ser presunçoso, mas o autor ele cometeu um equívoco ao afirmar que em Mateus 7, 24, que está na leitura bíblica em classe, que fala sobre aquele que ouve a palavra e cumpre. A rocha aqui, nesse caso, não é Jesus, apesar de outros textos mostrarem isso, mas aqui em Mateus 7, 24, Jesus não é a rocha. A rocha é aquele que ouve, mas pratica a palavra, diferente da pessoa que ouve, mas não pratica. Ou seja, não adianta nada eu ler a Bíblia, né,
meditar a Bíblia, falar da Bíblia, pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia e não viver e não praticar. Isso é edificar a casa sobre a areia. Quando vier as dificuldades, a areia desmorona, ou a casa desmorona, melhor dizendo, porque não tem fundamento. Mas aquele que ouve, aquele que lê, aquele que pratica, aquele que medita, aquele que ensina e pratica e vive aquilo que leu, aquilo que ouviu, aquilo que ensinou, esse edifica a sua casa sobre a rocha. E aí ele faz essa alusão: edificar a casa sobre a rocha é ouvir e praticar, tá certo? Então, ouvir e praticar é edificar a casa sobre a rocha. Se ele está fazendo alusão da rocha a Jesus, ok, mas na verdade o edificar a casa sobre a rocha nesse texto é ouvir e praticar a palavra de Deus, tudo bem? Prosseguindo aqui para o item 2, o fundamento, apóstolos e profeta. O conceito de apóstolos, o termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. Então, o termo no grego, no original, para apóstolos era basicamente esse: enviado, mensageiro. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo, conforme Hebreus 3, 1 e 1 João capítulo 4, verso 14. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo apóstolo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus, da lista de Mateus capítulo 10, versos 2 a 5, e Marcos 6, 30 e Lucas 6, 13. Esses 12 homens foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor, conforme Atos 1, 21 e 22. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo, apesar de Paulo não ter sido testemunha ocular do ministério, da morte, da ressurreição. Ele foi testemunha ocular do Senhor quando Jesus se revela a ele a caminho de Damasco, né? E aí Jesus o chama para ser apóstolo, e Paulo revela isso em 1 Coríntios capítulo 15, versos 8 e 9, Romanos capítulo 1, verso 1. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja, Atos 6, 2 a 4. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, ou fundamento. Então, a missão dos apóstolos era dar continuidade para a igreja que estava começando, estava principiando, estava iniciando, dar continuidade àquela mensagem de Cristo para essa igreja e estabelecer o fundamento desses ensinamentos de Cristo, certo? Então os apóstolos serviram para os apóstolos dentro da perspectiva bíblica, naquilo que nós vemos, não essa visão, essa ordenação de apóstolos que nós temos hoje, esse movimento apostólico, entre aspas, que nós temos hoje, que nós não concordamos, nós da Assembleia de Deus, apesar de algumas denominações aceitarem, mas nós não concordamos, né? Nós entendemos que o ministério apostólico foi estabelecido e aconteceu e teve seu uso lá na igreja primitiva e também na construção do fundamento da palavra. Hoje, esses que se autoproclamam e se autodenominam apóstolo, não são esses apóstolos bíblicos, conforme nós vimos aqui os critérios na palavra de Deus. Então, apóstolo hoje não existe, no nosso entendimento, no entendimento de nossa igreja, conforme as escrituras, conforme a necessidade do fundamento, do início da igreja, do início dos ensinos, de passar o ensino de Cristo, de transmitir, da continuidade do ensino de Cristo, cessou lá com a igreja primitiva e os primeiros apóstolos, certo? Segundo item, a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, tá certo? Mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras, o início do término do cânon do Novo Testamento, foi confiado a esses apóstolos.
Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, porque eles não tinham o Novo Testamento ainda copiado. Deus não mandou para eles do céu o Novo Testamento, não. Foi sendo construído, elaborado no primeiro século da igreja, no primeiro século da nossa era, né? Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Nós percebemos isso pela revelação de Romanos 6,17, 1 Timóteo 1,3, 2 Pedro 3,16. Assim como não se pode mexer na pedra angular, depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Lucas 21:33. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída, anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior, nem acrescentada. E aqui eu acrescento esse detalhe, né? Nem acrescentado, ou seja, aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, no cânon da sua palavra, da Bíblia Sagrada, os 66 livros, né? Os 43 do Antigo, ou melhor, os 39 do Antigo, 43 não, né? Os 39 do Antigo, os 27 do Novo, nós entendemos e acreditamos que eles compõem o cânon e são fechados ali, tá certo? No último livro do Apocalipse, né? O livro de João, a revelação que Deus deu a João. Nós entendemos que essa palavra, ela é fechada e o fundamento é ela, não existe outro fundamento além desse. Essa palavra, a palavra de Deus, a revelação de Deus já está estabelecida e não se pode mexer nela. Ora, imagina, uma vez a casa edificada, você vai mexer no alicerce, tem que derrubar todo o edifício, né? Então, como a igreja está sendo edificada sobre o fundamento apostólico, tendo a pedra principal, o fundamento principal, o próprio Cristo, não temos que mexer nela. Então não temos como substituir, anular, nem acrescentar a revelação, o testemunho da palavra de Deus, nem por profecia, nem por nada. Cremos em profecia, somos pentecostais, mas toda profecia, toda revelação que Deus nos der, tem que passar pelo crivo da revelação da palavra de Deus. Se o que alguém trouxe é uma nova revelação, é um acréscimo a essa palavra, nós rejeitamos, nós não consideramos como palavra de Deus, certo? Algumas igrejas ou algumas denominações, algumas religiões acrescentam, tem novíssimos testamentos, tem, por exemplo, a Igreja Católica Romana, ela entende que a tradição tem o mesmo peso da Bíblia Sagrada, né? Ela tem a mesma autoridade da palavra de Deus. Ela entende que os editos papais, quando o Papa, no seu exercício da sua autoridade papal, por ele ser o representante de Cristo na terra, e por ele ser a continuidade, o substituto de Pedro, né, o representante de Pedro na terra, ele tem autoridade e peso apostólico, os seus editos, e ele tem peso de autoridade apostólica. Nós não cremos nessa afirmação, como os nossos caros católicos creem, porque nós entendemos que a Bíblia Sagrada, todo edito, toda palavra, de quem quer que seja, os nossos pastores, os editos que são colocados pela nossa igreja, a nossa confissão de fé, ela tem que passar pelo crivo, ela está sujeita a crítica, sim. As nossas revistas de escola dominical estão sujeitas a críticas, sim, e críticas essas baseadas na palavra de Deus, tá? Elas não são autoridade. As revistas de escola dominical, os editos da nossa igreja, os nossos livros teológicos, as nossas confissões de fé, elas não têm peso autoritário, bíblico e apostólico, somente a palavra de Deus, certo? A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Todo livro, toda afirmação, todo artigo, tudo que for publicado, seja por nós, assembleanos, ou por qualquer outro,
tem que passar pelo crivo da palavra de Deus, pela crítica da palavra de Deus. Se passou, ok, se não, nós rejeitamos. Terceiro item, o testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios, no capítulo 2, versículo 20, que ele diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, indica tratar-se de profetas do Antigo Testamento, mas Deus continuou o ministério profético, claro, de uma forma diferente, mais abrangente, diferente do ministério profético do Antigo Testamento, que visava apenas o povo de Israel especificamente, com algumas exceções, mas os profetas do Novo Testamento visam aí a interpretação e a proclamar a interpretação da revelação que estava sendo estabelecida pelos apóstolos. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas no Novo Testamento. Isso está revelado em Efésios, no capítulo 3, versículos 4 a 6. Vamos ler esse texto, Efésios, no capítulo 3, versículos 4 a 6, que diz assim, quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do Espírito do corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Por que Deus estava usando esses profetas e apóstolos? Porque eles não tinham a Bíblia Sagrada completa como nós temos hoje. Então Deus ele utilizava esses profetas e esses apóstolos para trazer instrução e orientação para o povo de Deus da igreja primitiva. Uma vez estabelecido esse cano e essa revelação ter sido mostrada, ter sido desvelada, nós não temos mais necessidade desses ministérios como nós tínhamos no início da era cristã, ok? Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito perfazem o alicerce da igreja de Cristo. E aqui eu estou falando, volto a dizer, irmã, Deus não usa pessoas profecias, Deus usa, e eu creio na atualidade dos dons. O que eu estou falando é que o ministério profético para a revelação da base, do fundamento, do ensino da palavra de Deus, esse é que não mais há necessidade, encerrou no início da igreja primitiva, ok? É nesse aspecto que eu estou falando, para deixar bem claro. Não estou dizendo que Deus não possa usar pessoas hoje em profecias e elas possam falar em nome de Deus. Eu creio nisso e vejo isso e vivencio isso na minha vida e na minha caminhada. Agora, os profetas como foram, revelados como foram no início do ministério, para trazer o conhecimento e a revelação de Deus, os projetos de Deus, os propósitos de Deus para a igreja que estava começando, esse de fato cessou no início da igreja, né, no início da era cristã. Aqueles que trabalharam para a criação, o desenvolvimento do fundamento do ensino bíblico, certo? Terceiro ponto, edificados para a morada de Deus. Item 1 diz, edificados, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, ou seja, o crescimento da igreja não parou lá, apesar do fundamento ter sido só no início da igreja, e a igreja está sendo construída a partir desse ensinamento, que é a palavra de Deus, o Novo Testamento, né? E aqui eu não estou dizendo que o Antigo Testamento não tem sua finalidade, tem sim, mas nós estamos focados aqui no texto de Efésios, em que fala sobre o fundamento apostólico, certo? Então, esse edifício, a igreja que somos nós, ela está em construção e estará até a vinda do Senhor para buscar a sua igreja, tá? Ela está em desenvolvimento, assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. Por quê? Ora, imagina um tijolo colocado assim, outro assim, um mais torto, esse edifício vai cair, essas paredes vão cair, né? Não vão se sustentar, precisa estar alinhada, harmônica.
O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo, ou seja, a nossa baliza, o nosso referencial é Cristo, ok? Toda pessoa que você possa admirar na igreja, que você olha, é uma mulher de oração, é um homem de oração, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um jovem de Deus, é uma jovem de Deus, essa pessoa tem que estar alinhada a Cristo, ela tem que ser um exemplo, ela tem que seguir o exemplo de Cristo. Se ela não segue o exemplo de Cristo, ela não deve ser imitada. Qualquer pessoa que você olhe, que em algum momento deixou de seguir o exemplo de Cristo, ela deve deixar de ser seguida. Você pode seguir o exemplo daquela pessoa que é um exemplo, que é de oração, que é uma pessoa exemplar, amável, bondosa e tudo, enquanto ela seguir Cristo. Se ela for bondosa, tudo isso, mas não seguir o exemplo de Cristo, não andar nos caminhos de Cristo, não estiver baseado nos ensinos de Cristo contidos nessa palavra, ela não está digna, ela não é apta para ser seguida. Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se alguém vos anunciar um outro evangelho, considere anátema. Mesmo que eu, Paulo, pregue outro evangelho, ou um anjo do céu chegue aqui, desça e diga: ó, tem um outro evangelho, considere anátema, maldição, tá? Então Paulo vai dizer: me siga enquanto eu sigo a Cristo. O crescimento da igreja, ok, já li isso, né? Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, ou seja, o nosso objetivo é chegarmos ao padrão de Cristo, chegarmos a ser como Ele é, ok? Nosso objetivo é isso. Qual o objetivo de ser crente, de servir a Jesus? É ir morar no céu? Não, é ser igual a Jesus. Aí, estar no céu é consequência, mas é ser semelhante a Ele. Nós temos que ter como meta, como visão. Eu tenho como meta e como visão ser igual a Cristo. Minha meta qual é? É chegar aonde? É chegar à estatura de maturidade cristã, ao ponto de ser igual a Jesus. Armando é inalcançável, não, porque a palavra de Deus nos orienta nesse sentido. E se ela nos orienta, ela não mente. Ela diz: é possível você chegar nesse objetivo, alcançar esse objetivo. Por isso nós temos o fruto do Espírito, o Espírito Santo em nós temos acesso livre ao Pai, nós temos a igreja à nossa disposição. Claro que nesses dias nós estamos ausentes presencialmente do templo, né, da congregação, mas nós estamos presentes em oração, sempre orando uns pelos outros e espiritualmente presentes nas regiões celestiais. Segundo item, templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o lugar, o recinto interior, ou seja, o lugar santíssimo, porque o templo era dividido no pátio exterior, o santuário, o lugar santo e o lugar santíssimo. E aqui ele está falando do lugar santíssimo, o lugar interior, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia, a figura de linguagem usada aqui por Paulo, não se refere a uma estrutura física, ou seja, não é um templo físico, mas sim ao crente que se tornou o templo santo do Senhor. Você é esse lugar santíssimo, o lugar do encontro do sacerdote com Deus. Eu e você somos comparados a esse ambiente. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Ou seja, eu não preciso me santificar para aproximar-me de Deus. Deus se aproximou de mim em Cristo e agora eu vivo em santidade porque eu ando diante dele. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Ou seja, onde você estiver, esteja fazendo o que você estiver fazendo, Deus está lá.
Armando, mas até naquela hora que eu estiver pecando, que eu estiver falando daquela pessoa, Deus está lá. Armando, mas naquele momento mais terrível, no momento de maior medo, de desespero, Deus está lá? Deus está lá. Armando, mas eu não estou sentindo a presença dEle, eu não estou ouvindo a voz dEle. Deus está lá. Deus está habitando na sua vida, Ele habita no seu interior, é dentro de você que Ele está, mesmo que você não esteja sentindo. Eu me lembro do texto em que Jacó está dormindo no meio do deserto, um lugar inóspito, não tem vida, ou pouca vida. O travesseiro dele é uma pedra. Dormiu. Ele tem um sonho em que uma escada tocava o topo do céu e chegava na terra. E nessa escada anjos subiam e desciam. Ele se acorda assustado, assombrado, e disse: Deus estava aqui e eu não sabia. Glória a Deus. Deus pode estar aí nesse momento da tua dor, do luto, da tristeza. Ele está aí também, do pecado. Deus está aí, vendo você transgredir, vendo você errar, vendo você pecar. Deus está aí, Ele está vendo, mas Ele está aí para te perdoar, Ele está aí para te dar uma nova oportunidade, Ele está aí para te consolar, Ele está aí para te levantar, Ele está aí para te dar uma nova perspectiva, Ele está aí para te abrir o horizonte. Glória a Deus. Você e eu somos morada de Deus. Terceiro e último item para nós encerrarmos: morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente, de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. E aqui eu quero abrir um parênteses para trazer a ideia de que Deus nunca revelou ou nunca falou para os homens que queria que construísse um templo, como foi o templo de Jerusalém. Deus revelou a Moisés que ele queria uma tenda. E sabe por que Deus quer uma tenda? Porque a tenda, ela pode ser movimentada. Eu entendo que a tenda, ela poderia ser desmontada e remontada onde Deus quisesse. Por quê? Porque Deus não queria que as pessoas fossem até Ele. Deus queria ir até as pessoas. Onde elas estivessem, Deus queria estar lá, como Jesus. Onde tinha gente, Jesus estava. Se tinha gente ali, se tinha gente acolá, Jesus estava no meio de gente. Jesus gostava de estar no meio de gente. E assim sempre Deus quis fazer. Por que Deus não quis e não revelou um templo? A vontade de construir um templo foi de Davi. Porque para o templo, as pessoas precisavam ir até o templo, mas Deus não queria isso. Deus queria passear no meio das pessoas. É tanto que quando Jesus vem, que João escreve que o verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós. Essa palavra habitou no livro de João, no capítulo 1, se eu não me engano, verso 17. Deixa eu ver aqui com vocês. Evangelho de João, o capítulo 1, o versículo, se eu não me engano, ou é o 14 ou é o 17. Melhor, 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra no grego não é habitar, mas é tabernacular. Ele leva os judeus à ideia de que Jesus era o tabernáculo de Deus. Então ele diz que Jesus, como o tabernáculo passeava em Israel, Jesus tabernaculou no nosso meio. Por quê?
porque Ele queria se fazer presente no meio das pessoas. Ele quis ir até as pessoas. Ele não esperava que as pessoas fossem até Ele. Ele ia até as pessoas, assim como Jesus não espera que você vá até Ele. Ele está indo até o seu encontro. Ele está indo até a sua pessoa. Ele está dizendo: eu sou contigo, eu estou contigo, eu habito no meio de vocês, eu estou na tua vida e eu tabernaculo no meio de vocês. Glória a Deus por isso. A conclusão nos diz: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados, nem acrescentados. Nós cremos na palavra de Deus, no fundamento apostólico que foi revelado por Deus a eles e aos profetas, e que ele já foi fechado, e todo ensino, todo edito, toda confissão de fé, seja da nossa igreja ou de qualquer igreja, ela precisa passar pela crítica da palavra de Deus, pelo fundamento apostólico, pelo fundamento dos profetas. Nós não aceitamos nenhum ensino, nenhuma doutrina, nenhuma revelação que acrescente, que mude, que transfira a autoridade dessa palavra para esses novos ensinos. Nós rejeitamos esses ensinamentos e nós só consideramos o ensino realmente aquele que está de acordo com a palavra de Deus, pois nós cremos na revelação de Deus dada aos seus profetas e aos seus apóstolos. Amém? Que Deus abençoe. Espero que você possa ser abençoado por essa aula. Me deixe fazer mais uma oração por você, para que nós possamos nos despedir em oração a esse Deus, por sua vida e por nossa vida. Pai, nesse momento eu quero te agradecer pela vida dessas pessoas que têm assistido e sido ministradas pela tua palavra. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, nós que somos baseados na tua palavra, nós que somos fundamentados na doutrina dos apóstolos e dos profetas que o Senhor revelou, Pai, nessa palavra que o Senhor nos deu, nela nós acreditamos, ó Deus, nela nós firmamos a nossa fé, e nela nós somos edificados e crescemos como edifícios vivos, ó Pai. Obrigado porque o teu Espírito passeia em nós, habita em nós, vive em nós. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor habita na nossa vida e se move em nós. Que o Senhor possa agir na vida de cada um dos nossos irmãos. Pois assim, ó Deus, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Se você gostou dessa lição, deixa aí o seu gostei. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, que na medida do possível nós iremos responder. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus e até a próxima lição.